A história da humanidade é um palco onde o poder e a loucura, por vezes, se entrelaçam de formas aterrorizantes. Há figuras que surgem das páginas do passado não como meros líderes, mas como vilões de um pesadelo cinematográfico, suas ações tão grotescas que desafiam a própria compreensão. A fascinação por governantes que cruzaram a linha entre o comando e a tirania é um reflexo sombrio da nossa própria natureza. Um espelho que nos mostra o quão tênue pode ser a fronteira entre a glória e a abjeção. Mergulharemos nas mentes distorcidas daqueles que, munidos de poder absoluto, transformaram nações inteiras em cenários de horror. Nero, o imperador romano, emerge como o primeiro ícone dessa galeria de crueldade. Sua vaidade e megalomania eram lendárias. Um desejo insaciável por uma arte grandiosa que eclipsava qualquer senso de responsabilidade. Ele via o Senado romano e o povo romano não como súditos, mas como meros obstáculos à sua visão distorcida. A lenda mais sombria que o cerca é a do grande incêndio de Roma, um evento que consumiu grande parte da cidade. E, segundo a narrativa popular, encontrou Nero a tocar lira, enquanto as chamas dançavam. A culpa, convenientemente, foi lançada sobre os cristãos, um grupo minoritário e facilmente demonizável, que se tornou alvo de uma perseguição brutal. Sobre as cinzas de Roma, Nero ordenou a construção da Domus Aurea, um palácio grandioso e opulento, um símbolo chocante de sua loucura e desrespeito pela vida humana e pelo sofrimento de seu povo. A cada tijolo erguido, a imagem de Nero como um monstro se solidificava, um tirano que não hesitaria em destruir para criar sua própria obra-prima. Mas Nero não estava sozinho em sua depravação. Calígula, outro imperador romano, precedeu-o com um reinado de terror e excentricidade que chocou até mesmo os padrões da época. Seu poder ilimitado alimentava um desejo insano de chocar e dominar, transformando a corte imperial e o império em seu playground pessoal. A crueldade de Calígula era lendária, manifestada em atos como a nomeação de seu cavalo, Incitatus, para cônsul, um escárnio direto ao Senado romano. Assassinatos por capricho se tornaram rotina. E orgias e abusos eram praticados abertamente, aterrorizando a todos. O povo romano vivia sob a sombra constante do medo, pois a vida de qualquer um poderia ser ceifada por um mero capricho do imperador. A insanidade de Calígula era tão palpável que uma conspiração silenciosa começou a se formar ao seu redor. Um murmúrio de desespero e revolta que prometia um fim violento para seu reinado. Como a mente de um homem pode se corromper tanto a ponto de se tornar um monstro? E como o poder absoluto pode ser o catalisador dessa transformação, desnudando a alma humana de qualquer vestígio de compaixão? A história nos mostra que a semente da tirania, uma vez plantada, pode florescer em qualquer solo, em qualquer época. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários de onde você está assistindo. Nos próximos capítulos, veremos como a ascensão de outros líderes em diferentes épocas ecoou a crueldade e a megalomania desses imperadores romanos, mas com consequências ainda mais devastadoras em escala global, mudando para sempre o curso da humanidade. A semente da tirania, infelizmente, germinou de novo e com uma virulência ainda maior em tempos mais recentes. A repetição de padrões de opressão e crueldade, embora vestida com novas roupagens ideológicas e tecnológicas, demonstrou que a natureza humana, quando corrompida pelo poder, é capaz de horrores inomináveis. O século XX, em particular, testemunhou a ascensão de figuras que fizeram os imperadores romanos parecerem meros precursores de uma maldade em escala industrial. Adolf Hitler surge como a personificação dessa tirania moderna, um homem cujos sonhos de uma raça superior e de um império milenar arrastaram a Alemanha e o mundo para o abismo. Suas motivações
eram um caldeirão fervente de nacionalismo extremo, racismo virulento e um desejo insaciável de poder e vingança, alimentado pelas humilhações percebidas após a Primeira Guerra Mundial. A ascensão meteórica do nazismo, impulsionada por uma propaganda astuta e pela manipulação das massas, transformou o povo alemão em um instrumento de sua barbárie. O conflito escalou rapidamente, culminando na perseguição sistemática a minorias, especialmente os judeus, que se tornaram bodes expiatórios para todos os males da nação. Eventos dramáticos como a Noite dos Cristais, um pogrom orquestrado contra os judeus, foram apenas o prenúncio do horror que viria. O Holocausto, a tentativa industrializada de extermínio de milhões de minorias, permanece como uma cicatriz indelével na consciência da humanidade. A traição aos tratados internacionais, a invasão de países vizinhos e o início da Segunda Guerra Mundial foram a manifestação de um plano megalomaníaco que visava remodelar o mundo à sua imagem distorcida. Hitler, através da propaganda e do medo, conseguiu arrastar uma nação inteira para a barbárie, provando que a loucura de um indivíduo pode se tornar a tragédia de milhões. Não muito longe, do outro lado do espectro ideológico, Joseph Stalin, o Homem de Aço, impunha seu próprio terror sobre a União Soviética. Sua paranoia e a busca implacável por consolidação do poder e purificação ideológica transformaram o Partido Comunista em um campo de batalha e o povo soviético em vítimas de um regime totalitário. O conflito interno pelo controle do partido se traduziu em purgas brutais, onde qualquer suspeita de dissidência era punida com a morte ou o exílio nos infames gulags, campos de trabalho forçado que ceifaram milhões de vidas. As grandes purgas dizimaram a elite intelectual e militar do país, criando um vácuo de medo e conformidade. Mas talvez o evento mais sombrio de seu reinado tenha sido o Holodomor, a fome orquestrada na Ucrânia, que dizimou o povo ucraniano em uma tentativa cruel de quebrar sua resistência e coletivizar a agricultura. A ausência de qualquer remorso em suas ações, apenas a busca implacável pelo controle absoluto, solidificou a imagem de Stalin como um tirano sem compaixão. Seu legado é um testemunho da capacidade humana de infligir sofrimento em nome de uma ideologia e de como o poder absoluto pode corromper a alma, transformando um líder em um carrasco de seu próprio povo. A história desses homens, Hitler e Stalin, continua a assombrar a humanidade. Um lembrete sombrio de que a tirania não é um fenômeno do passado, mas uma ameaça constante que exige vigilância eterna. A resistência, por vezes, surge das cinzas de sua opressão, mas as cicatrizes permanecem. Um aviso para as gerações futuras. A chama da crueldade, contudo, não se apagou com o fim da Segunda Guerra Mundial. Em recantos esquecidos do globo, a humanidade testemunharia novamente a ascensão de governantes que transformariam nações inteiras em palcos de horror. Pol Pot, o líder do Khmer Vermelho, é um desses nomes que ecoam com a frieza da morte e da destruição. Sua ideologia radical, uma busca distorcida por uma sociedade agrária utópica e uma purificação social implacável, levou o Camboja a um dos genocídios mais brutais da história. A imposição de um regime que visava erradicar qualquer vestígio de modernidade, de intelectualidade, de contato com o mundo exterior, transformou o povo cambojano em vítimas de uma máquina de extermínio. Os campos da morte se tornaram o símbolo macabro dessa era, onde a perseguição a intelectuais e minorias étnicas era sistemática e brutal. Professores, médicos, artistas, qualquer um que possuísse algum conhecimento além do básico, era considerado inimigo do Estado e sumariamente executado. A humanidade assistiu, horrorizada, enquanto laços familiares eram desfeitos em nome da ideologia, com crianças sendo separadas dos pais e doutrinadas para se tornarem soldados leais ao regime. O isolamento do Camboja do resto do mundo
permitiu que a atrocidade florescesse sem controle, ocultando a escala inimaginável do sofrimento e da morte. A falência total de uma nação, desprovida de sua inteligência, de sua cultura, de sua própria humanidade, foi o clímax impactante do reinado de Pol Pot. A queda do regime, eventualmente, trouxe alívio, mas as cicatrizes profundas permaneceram, uma ferida aberta na alma do povo cambojano e um lembrete sombrio da fragilidade da civilização. Em outro continente, Idi Amin Dada, o carniceiro da África, impunha sua própria marca de terror sobre Uganda. Suas motivações eram uma mistura volátil de poder, paranoia, enriquecimento pessoal e uma xenofobia virulenta. A ditadura brutal em Uganda, sob seu comando, foi caracterizada por uma violência indiscriminada e flagrantes violações dos direitos humanos. O povo de Uganda viveu sob um reinado de terror, onde execuções sumárias eram comuns e qualquer oposição era esmagada com brutalidade. A expulsão de asiáticos, uma comunidade que havia contribuído significativamente para a economia do país, demonstrou a arbitrariedade de seu poder e o desprezo pela vida e pelo bem-estar de seus próprios cidadãos. Idi Amin Dada, com sua figura excêntrica e seu comportamento errático, parecia um personagem saído de um filme de terror, mas suas ações eram dolorosamente reais, deixando um rastro de destruição e miséria. A eventual queda de seu regime, embora tardia, representou um passo crucial para a superação da sociedade ugandense, que embarcou em um longo e árduo caminho para a recuperação e a reconstrução. A história desses governantes cruéis, de Nero a Idi Amin Dada, é um espelho sombrio da natureza do mal que pode habitar o coração humano quando corrompido pelo poder absoluto. Eles personificaram a vilania de um filme, mas suas atrocidades foram reais, causando sofrimento indizível à humanidade. Contudo, essa narrativa não é apenas sobre a escuridão. É também sobre a resiliência inabalável da humanidade, a capacidade de se erguer das cinzas da opressão e lutar pela liberdade e dignidade. A derrubada desses tiranos, embora muitas vezes custosa e demorada, é uma resolução satisfatória que nos lembra que a tirania não é invencível. A lembrança de suas atrocidades serve como um aviso perpétuo. É imperativo que nunca nos esqueçamos, que aprendamos com a história e que estejamos sempre vigilantes para proteger a liberdade e a dignidade humana contra qualquer forma de tirania. Seja ela digna de um roteiro de terror cinematográfico ou da mais sombria realidade, a vigilância constante é o preço que a humanidade deve pagar para garantir que tais monstros permaneçam nas páginas dos livros de história e não nos palcos do poder. Que a memória do sofrimento passado inspire as gerações futuras a construir um mundo onde a compaixão e a justiça prevaleçam sobre a crueldade e a megalomania.